10º jogo da Arena. Número expressivo, número histórico e a festa do Corinthians, agora aqui no Bom Dia Fox. O Corinthians começou dando trabalho para o Aranha, que precisou parar esse chute aí do Jadson. A Ponte Preta respondeu com esse cruzamento do Nino Paraíba. Cássio cortou. O goleiro Aranha errou a saída de bola e Maicon acertou a trave da Macaca. No rebote, Jô acabou não pegando bem. Antes do intervalo, Luca ainda tentou de fora da área, mas faltou o capricho. Na volta do intervalo, Ravanelli mandou de fora da área e Cássio foi tranquilo para a defesa. Em mais uma chegada da Ponte Preta, Cleison chutou, mas saiu fraquinho, fácil para o goleiro. No erro de Fernando Bob, Fagner serviu Jadson. O meia achou Romero, que abriu o placar na Arena Corinthians. Timão na frente, 1-0. Em mais uma chegada da Macaca, Ravanelli cobrou falta por cima do gol do Corinthians. Nino Paraíba também arriscou de longe e levou perigo. Mais Ponte. Ravanelli, de novo, bateu de fora da área. Dessa vez, a trave salvou o Corinthians. Aí o Corinthians respondeu com Cleiton. A bola desviou na zaga e saiu. De tanto insistir, a Ponte Preta chegou ao empate. Ravanelli cobrou falta, Marlon bateu de primeira e estufou as redes. 1-1, placar final. Com o empate, o título ficou mesmo com o Corinthians, que ganhou o primeiro jogo por 3-0 em Campinas. É o primeiro caneco do Timão na nova Arena. Daí o Corinthians, campeão paulista de 2017, levantou o seu primeiro troféu jogando em casa. A arena estava lindíssima, uma grande festa. E o time, assim como o Flamengo, soube aproveitar a vantagem do primeiro jogo. Jogou em casa, coloca a bola no chão, né, o Paulo Lima. A dificuldade do Flamengo era muito maior, né? A dificuldade do Flamengo era muito maior em relação à vantagem que o Corinthians construiu, né? 3-0 e sobrou. Sobrou exatamente lá no Moisés Lucarelli, no estádio da Ponte Preta. Em casa, fez o que tinha que fazer. Primeiro de tudo, lotar o estádio. Pela primeira vez o Corinthians supera a marca de 42 mil torcedores. Sensacional, né? Ontem, mais 46 e 17 mil torcedores. Supera a marca de 46 mil torcedores, exatamente isso. Porque em novembro de 2015, naquela goleada de 6-1 em cima do São Paulo, goleada histórica no final do Campeonato Brasileiro, reta decisiva, chegou a pouco mais de 44 mil torcedores. E aí, ressalte-se mais uma vez a participação do torcedor nos campeonatos estaduais. Essa tecla, essa coisa chata que eu estou insistindo aqui, é para fortalecer exatamente essa tese de como é importante e como é legal essa maneira de ver o campeonato estadual, apesar das críticas que vem sofrendo veementemente a todos os anos, inclusive por boa parte da imprensa. Mas mostra exatamente isso. 46 mil torcedores na arena, com o Corinthians já com a faixa de campeão, com o caneco na mão depois de 3-0. Ou seja, o Corinthians sobrou. Projeto Carille, projeto Zé Ricardo, e vamos falar daqui a pouquinho, projeto Roger Machado, são exatamente vitoriosos pelas atuais diretorias dos grandes clubes que resolvem fazer reformulação em todos os sentidos. Não só na parte da paginação gráfica dos uniformes, de nada disso, na paginação da estrutura, da transparência e, acima de tudo, de projetos. E o Corinthians fez isso, né? Veementemente criticado, com brigas internas, o presidente sendo ameaçado de impeachment, de afastamento, foi lá e deu aquela serenada que o torcedor gosta, que é exatamente dentro do campo. E é marcante. E é dentro do campo mesmo que se decide, é lá mesmo, é dentro do palco que você faz a marca do clube ficar cada vez mais forte. Apostou no Carille, o Carille fez aquilo que sabe fazer. Mas aí que tá, Paulo Lima, aí é que tá. Por isso que eu acho que é mais marcante, você citou exemplos aí, Roger Machado, Zé Ricardo. O Roger Machado terminou o ano passado valorizadíssimo. No Grêmio, lógico. Então, ele não era uma aposta, é um investimento. Mas primeiro título da carreira. O carreira. Galo bancou, mas é uma carreira curtíssima. Começou em 2015. Enfim, o Zé Ricardo, esse sim, esse a gente pode afirmar aqui que
que o Flamengo bancou, teve convicção. O próprio presidente do Corinthians também. Porque se fala muito, o Zé Ricardo não tem estofo para comandar o Flamengo, e a diretoria está sempre com um discurso lá bancando. Você nunca viu a diretoria desmerecer o trabalho do Zé Ricardo. Presidente Eduardo Bandeira de Mello, Rodrigo Caetano, pelo contrário, sempre apoiando. Agora, no caso do Carille, ano passado, quando ele assumiu inteiramente o Corinthians, e foi o momento que o Corinthians deu uma respirada no Brasileirão, tiraram o Carille e trocaram o comando. Aí agora, pela falta de negócios, pela falta de oportunidade no início da temporada, resolveram apostar no Carille. Falta de dinheiro. Eu não vejo convicção da direção do Corinthians, não via, pelo menos, lá no início do ano, no Fábio Carille. Por isso que eu acho que a resposta do Carille, ela não é apenas para a crônica, para a imprensa, é para a própria diretoria do Corinthians. Mas eu não acho que tenha sido uma questão de falta de investimento para contratar um grande técnico, não. Acho que já era pensando exatamente em supervalorizar um cara que era... Por que não ficou, então? Mas aí, aquela coisa da dúvida, final de temporada, o Corinthians precisando brigar para sair um pouco da situação incômoda que estava no Campeonato Brasileiro, traz um técnico de nome que saiu exatamente do futebol pernambucano, abandonou o esporte, que é o Oswaldo Oliveira, abandonou o barco lá, foi pro Corinthians e não decolou, não deu certo. Então esse projeto da diretoria, eu acho que era um projeto que já estava amadurecido desde a temporada passada. Ciente de que era possível manter o Carille, apostou no início do ano. Agora, diminuiu um pouco essa questão da efervescência que tem sobre a quarta força. Quando se fala em quarta força do Corinthians, é pelo projeto que tinha os outros três grandes clubes. Mas o Corinthians é time para ser força igual a São Paulo, igual a Flamengo, a Corinthians, a Palmeiras, a Santos, independentemente da maneira como a diretoria se comporta em contratações. O Corinthians investiu bem em peças que não se apostavam tanto, como foi o caso do Jô. Chegou desacreditado no final do ano passado. Mas o Jô tá aí, é o artilheiro dos grandes clássicos. Aí resgata o Jadson daquele campeoníssimo Corinthians do Tite, enquadra o Jadson novamente na equipe. O Rodriguinho passa a jogar bola, esse que apareceu de amarelo novamente, o goleiro Cássio, volta a ser o dono do gol do Corinthians. Ou seja, a consequência disso tudo é que os clubes também investem dentro das suas possibilidades financeiras, eu concordo com você, Calheiros, mas sabendo que tem em casa também gente que tem qualidade e pode crescer como cresce o futebol brasileiro em termos de renovação. A gente está vendo exatamente isso em todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Mas ontem não teve Jô, não teve Jadson e teve o tão criticado Romero balançando a rede a favor do Corinthians. Vamos lá, vamos abrir então espaço para alguns personagens do Corinthians, campeão paulista de 2017. Tanto que a gente sofreu nesse começo de ano, né? Esse sorriso, ele acaba sendo mais do que espontâneo por tudo que a gente passou, né? Mas como eu falei, eu fico feliz por tudo o que aconteceu, da maneira que aconteceu, a maneira que a equipe, desde o começo da competição, encarou e foi se fortalecendo durante a competição e conseguimos um título importante. E agora, como eu falei ali, eu quero ver os programas esportivos, assim, ou quase todos, para ver o pessoal que falava que era a quarta força, o pessoal que sempre quando o Corinthians ganhava de 1-0 falava mal, criticava. Pelo menos no Campeonato Paulista não vão poder mais falar, né? Então a gente já concretizou, já cravou. Então agora eu sei que vão continuar falando, mas aí vão falar do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. E que continue, para a gente continuar trabalhando com humildade, com o pé no chão, para a gente chegar longe também em todas as competições. É um título, acho que dá confiança para uma equipe que vinha sendo muito criticada. Mas todos sabemos que tem que continuar da mesma maneira, trabalhando firme e forte. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil, com equipes de qualidade. Tendo humildade e pés no chão, a nossa equipe pode surpreender aí, como a gente fez no Campeonato Paulista. Acho que mais um título, lógico. E vamos falar sobre o ano passado, eu ter perdido minha posição e ter voltado esse ano. Mas assim, eu me preparei, me dediquei, não baixei a cabeça quando isso acontecer, tive o respeito por todos os companheiros e consegui com o trabalho, dedicação, dar a volta por cima e saí muito feliz hoje e muito forte com essa conquista. Lógico, temos um ano pela frente ainda, tem bastante coisa pela frente, mas para começo de temporada acho que o Corinthians chega muito forte e eu acho que, na minha opinião, surpreendeu muita gente que achava que o Corinthians não tinha chance do Paulistão. Eu acho que foi um prêmio, né? As coisas vão acontecendo, estou passando por um momento ainda muito complicado, muito difícil e eu acho que essa vitória aí, esse título vai dar uma amenizada boa. Me sentindo muito feliz, muito orgulhoso de tudo que aconteceu. Eu tive já uma experiência de 6 jogos no ano passado, onde eu saí satisfeito de tudo o que aconteceu, saí mais fortalecido. Com os jogadores apresentaram no dia 11 de janeiro, mas eu, junto com a comissão, nos apresentamos no dia 3
Já começamos a traçar o perfil desse grupo, a melhor forma de jogar, para que a gente obtesse resultados rápidos, que eu sabia que eu precisava de resultados logo. E com isso veio a ideia que eu deixei bem clara desde o início de marcar bem, acertar bem o sistema defensivo e depois ir soltando a equipe, né? E assim aconteceu. Os últimos 4 jogos do Campeonato Paulista, 7 gols e 2 tomados. Então, ainda continuamos com uma base sólida lá atrás, mas a equipe está se soltando mais, a gente está criando mais oportunidades. Não prometi esse título, nunca falei vamos chegar e vamos ser campeão paulista. Falei que a gente ia brigar, que ia ser uma equipe organizada. E mais do que tudo isso, criou um ambiente muito bom entre eles. Isso leva para dentro de campo, um corre pelo outro e faz com que a gente seja mais forte ainda defensivamente. Busco equilíbrio ainda, quero tornar essa equipe mais agressiva, chegando mais no gol do adversário. E essa busca ela vai ser constante. Mais uma semana que eu não vou conseguir trabalhar, jogando quarto e sábado. Eu sei que a outra semana eu posso trabalhar. E assim a gente vai caminhando. Parabéns ao técnico Fábio Carelli, que chegou num momento complicado no Corinthians, segurou a onda, segurou a bronca, já que os bastidores estavam agitados, e carimbou aqui no nosso telão essa tá aqui, ó, turma no painel, aqui, ó, no painel, vamos girar aqui, ó, vamos girar Boa. aqui, ó, pra gente jogar aqui pro outro lado, ó, atrás dali, vai lá, ó. Lindíssimo. Painel aqui do Bom Dia Fotos, homenageando o campeão paulista, o Corinthians. Eu olho lá na pontinha, lá perto da taça, Lívia, olha quem tá ali, ó, Danilo. Esse é o cara. Tem muita gente que esquece. Mais uma taça também pro currículo do Danilo. E ali na ponta, lá na ponta, Lívia, olha lá, ó. Olha quem é que tá segurando a criancinha, pequeno, ó. O Romero, pois é. É o assunto agora, né? O torcedor do Corinthians coloca na hashtag Romero, nunca critiquei. Vamos com os números do Romero, então, porque tem dessa, Paulo Lima. O torcedor buzina, o torcedor pressiona. Famosa corneta. A famosa corneta. O Romero fez um gol importante contra o Internacional na Copa do Brasil, fez o gol que ajudou o Corinthians ontem também no empate. E tá aí os números dele na tela. Paulo, 125 jogos, num total de 23 gols. É o segundo título dele do Corinthians e já conquistou 23 vitórias, 33 empates e 29 derrotas. Não tem aquele status de eu sou o homem do Corinthians, mas ali olha, na manha do Olívia, gato essa ele questão ajuda da corneta o é timão. interessante, né? Porque eu sou um também, lógico, todo mundo tem a sua corneta sempre afiada, né? Sim. E eu sempre falava isso, e é lógico que é uma questão brincadeira, né? Mas é uma brincadeira até certo ponto que tem uma certa visão de realidade, né? Quando se falava do Romero, do Corinthians, você falava, o Romero esse aí é paraguaio, né? Porque o bom mesmo era o Romerito, Troca aquele pelo campeão pelo Fluminense, que fez história aqui no Fluminense, o famoso Romerito. Mas esse Romero aí é impressionante. Ele não é como você falou, não é o supimpa, não é aquela cereja do bolo do Corinthians, mas está sempre presente e fazendo história na arena. Eu falei Itaquerão há pouco aqui, já cornetado também, viu? Itaquerão não, é a arena do Corinthians, tá bom, galera, é a arena do Corinthians, tá certo. E a arena do Corinthians está aí com esse irmão gêmeo, né? O outro irmão joga no futebol italiano. E ele destaque, sem dúvida nenhuma. Claro, artilheiro da Arena Corinthians. Exatamente isso, cara. A gente bancou Paulo Guerreiro e muita gente que ficou para trás e vai fazendo aos poucos ali, como um bom mineirinho, né? Que pouco aparece, aquele velho ditado que a gente conhece, vai pelas beiradinhas, né? Como sempre um bom? Mineirinho, né? Mineirinho? A gente vai passar aqui pro Mineiro, hein? Quer completar aí do Romero? Quero completar. E assim, é impressionante porque ele também não tem a simpatia completa da fiel torcida. E cada vez mais se consolida como um grande nome. Mineirinho é bom assunto? Mineirinho? Então você tá pautando aqui, hein? Opa. Você já pediu pauta aqui do torcedor do Flamengo? Já passei e por essa agora o função. Paulo Lima levantou a bola, a gente vai pra BH, a gente vai pra Minas.